Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui hoje pra gente conversar de um assunto muito interessante, muito atual, né? A gente tá há um ano passando aí por uma situação que uma grande parte da população ainda não tinha passado, né? Que foi a pandemia. E o que eu quero conversar com vocês hoje é exatamente sobre a força externa que as lideranças do mundo sofreram por conta da pandemia, né? Então, vamos lá. Vamos analisar comigo agora, com calma, essa força externa, né? Nós estávamos ótimos, maravilhosos, caminhando a passos lentos para mudar e quebrar os paradigmas sobre liderança que estão aí instituídos há anos na sociedade, né? Então a gente tem vários. A gente tem os líderes autoritários, tem os líderes centralizadores, tem os líderes cheios de empáfia e soberba que se acham os melhores do mundo. Vários tipos. A gente pode classificar vários. Não vem o caso agora. E aí, de repente, uma pandemia a nível mundial chega aqui e muda radicalmente a forma de trabalhar de todo o mundo, da noite para o dia, sem que a gente esperasse, sem que a gente estivesse preparado. Simplesmente, hoje a gente foi embora para casa e amanhã a gente não ia voltar mais para trabalhar. Isso aconteceu no mundo todo. A força externa da pandemia espremeu os líderes com força, de uma vez só, e espremeu para sair do outro lado lideranças melhores. Mas por que melhores, Viviane? Sim, melhores. Porque essas lideranças, e aqui eu estou falando dos governantes, eu estou falando dos empresários, eu estou falando dos líderes de equipe, eu estou falando de todos os tipos de líderes. Todos eles tiveram que se reinventar, tiveram que se readaptar, tiveram que olhar para o seu trabalho, para a sua equipe, para a sua população com outros olhos. Por que tiveram que se reinventar? Eles continuaram liderando pessoas, continuaram conduzindo seus trabalhos, de forma diferente. Sim, mas esses líderes tiveram que abrir mão de muitas coisas que eles julgavam importantíssimas para eles conduzirem ali o seu trabalho, a sua empresa, né, o seu governo, a sua população. Então esses líderes se viram diante de um grande obstáculo, um iceberg, aquele enorme que você olha para cima e não vê nem a ponta. O que vou fazer agora? Como vou sair dessa enroscada agora? Como vai ser? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Vocês imaginem aquele líder autoritário que toma conta do banheiro do funcionário, da hora que ele chega, a hora que ele sai pro almoço, a hora que ele volta, se ele vai fumar, quantas vezes ele bebe água. Você imagina um líder desse, de repente, não ter mais acesso a esses funcionários, acesso físico, né? Afinal de contas, a gente foi para casa, mas foi para casa trabalhar munido de um monte de tecnologia, né? Mas você imagina como foi para esse líder ter que conviver e praticar a sua gestão, a sua liderança, sob um outro formato. Um formato onde ele não tinha mais o controle do profissional sob o ponto de vista da pessoa que ali estava presente.
ele teve que deixar essa abordagem e passar para uma outra abordagem. O que ele podia fazer agora que ele tinha um profissional à distância, trabalhando de forma mais autônoma, sem que ele pudesse interferir constantemente ou diretamente no trabalho daquele funcionário? Como que ele faria? Vocês imaginem que para ele, para esse tipo de líder, foi complicado. Ele teve que se reinventar, porque ele agora precisava cuidar do que de fato importa, que eram os resultados que aquele profissional ia dar. Ele agora precisava mobilizar de longe aquele funcionário. Ele foi obrigado a se comunicar melhor, porque ele estava à distância desse funcionário. E se ele não fosse claro, transparente, tranquilo ao passar as demandas, ao passar as atividades, ao comunicar as novas práticas de trabalho, o outro funcionário do outro lado não ia produzir, não ia entregar, né? E ele ia ficar de mãos atadas, porque gestores, líderes, chefes, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, dependem da sua equipe. Dependem da sua equipe. Então, quanto melhor for a relação entre essa liderança e a sua equipe, mais entregas vão acontecer, mais sucesso você vai ter, mais resultados você vai apresentar, mais leve vai ser o clima. Então, esse é um dos exemplos que eu estou dando para você a respeito de uma das mudanças que aconteceu nas lideranças do mundo por conta da pandemia. E aí a pandemia foi avançando e em um determinado momento começou a se cogitar a volta parcial ao trabalho. E aí a gente estava diante de novo de uma nova mudança. Por quê? Em um determinado momento eu estava fisicamente no meu local de trabalho e da noite para o dia eu tive que transferir esse trabalho para o trabalho remoto. Aí me adaptei ao trabalho remoto, encontrei uma nova forma de conduzir as minhas equipes, o meu trabalho, né, os meus liderados. E agora eu tenho que mudar de novo, porque eu talvez tenha que ir para um cenário de flexibilidade maior, onde eu vou ter os dois cenários juntos. Eu vou ter a pessoa trabalhando fisicamente e essa mesma pessoa trabalhando remotamente. Caramba, e agora? Agora vocês falam assim, é só juntar as duas coisas, muito fácil, né? No dia que tá na empresa, no dia que tá remoto, tá remoto. Não, mas não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Por que que não é tão simples assim? Porque tem outros fatores que influenciam nessa abordagem de trabalho híbrido e flexível, né? Então, é mais uma força externa sendo exercida sobre as lideranças do mundo. Por quê, Viviane? Porque esse gestor, esse líder, ele teve que aprender a lidar com equipes presentes e equipes remotas que podem estar ou não trabalhando no mesmo horário, porque o teletrabalho e o trabalho remoto, numa empresa que tem um horário, por exemplo, de 8 às 8 da noite, de 8 da manhã às 8 da noite, tem profissional que vai trabalhar de 8 às 5, tem outro que vai trabalhar de 11 às 8, tem aquele que vai ser de 10 às 7. E o líder é um só, gente. Você deve estar falando assim, eu não estou vendo complexidade nisso, Viviane. Mas existe. Para um líder tomar conta de 5 profissionais, talvez isso não seja complexo. Mas você imagina um líder
que é responsável por uma equipe de 100 pessoas. Uma empresa grande, né? Cheio de responsabilidades, de projetos. Proporcionalmente, o problema é muito maior, né? Mas esse mesmo líder teve que aprender como ele ia fazer, o que ia acontecer. Se ele, olha só, vamos mudar pro lado de cá. Esse líder simplesmente não sabia se ele ficava remoto ou se ele ficava presencial. Como controlar isso? É difícil, gente. É difícil. Aí você vai falar assim, todo mundo trabalha no mesmo dia, todo mundo fica em casa no mesmo dia. Ou reveza, porque, né, as pessoas podem voltar ao trabalho, mas tem que manter o distanciamento, aí não pode trabalhar um do lado do outro, tem limitação das salas de reuniões, enfim. Várias são as possibilidades, os problemas, os impedimentos. E esse líder tá lá, no meio disso tudo. Esse profissional, esse gestor, esse líder, esse chefe, o nome que você quiser dar, ele foi novamente exprimido. Coitado. Novamente, uma força externa vinda do macroambiente, sobre a qual ele não tinha menor controle. Ele não podia fazer nada, pressionando ele a mudar, a se virar nos 30. Eu gosto do se virar nos 30. Se virar nos 30 encaixa direitinho aqui nesse momento. Eu acredito fortemente que, passada a pandemia, onde o mercado de trabalho será outro, o mercado de trabalho ele já é outro, após a pandemia ele vai ser ainda outro. Tem aqueles ramos profissionais onde as pessoas necessitam estar presentes e elas vão ter que voltar a trabalhar normalmente, como era antigamente. Mas até esses mudaram. Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês, que são os médicos, né? A telemedicina tá aí, se estabeleceu e tá funcionando e ajudou durante a pandemia, inclusive, a cuidar do Covid e de outras doenças. Mas é só um exemplo. Tem aquelas empresas que descobriram, porque elas não sabiam, que elas podem funcionar sem a presença de 100% da sua equipe no local de trabalho, e aí elas vão reduzir o seu tamanho físico e se expandir pelo mundo. Tem aquelas empresas que simplesmente vão se tornar 100% home office. A gente ainda está na pandemia e já tem várias empresas assim. Empresas do mercado financeiro, empresas de tecnologia, fábricas de software. Então, assim, após a pandemia, o mercado será outro. E os líderes desse mercado serão outros. Esses profissionais são profissionais que vão ter muito mais empatia. São profissionais que vão ter muito mais resiliência para enfrentar os problemas. São profissionais que vão ser muito mais adaptáveis às mudanças e às situações que ele tiver que enfrentar, né, de problemas. Eles vão ser profissionais com uma capacidade de liderar muito maior. Eles vão se comunicar melhor, porque eles tiveram que aprender na marra, eles foram obrigados a aprender. O aprendizado ele tem duas formas, né? Não sei se vocês concordam comigo, eu acho que é. Ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. A pandemia, para os líderes, foi um aprendizado na dor. As empresas que estavam preparadas para trabalhar remotamente se saíram muito bem. Foi tranquilo, né? Talvez tiveram que aumentar o número de acessos externos, remotos, para o pessoal trabalhar e tal, mas elas já tinham um caminho estabelecido e foi só aumentar, né, o volume de profissionais naquela condição. Quem não tinha isso estabelecido teve que se estabelecer.
Pessoal, olha o que aconteceu com as escolas. As escolas tinham aula presencial todos os dias. Da noite para o dia, elas tiveram que passar a dar aula no modelo EAD. Só que as escolas de educação infantil, elas não tinham ainda adotado esse padrão. Por conta de um pensamento, de uma crença, que a criança precisa estar lá para se desenvolver, para ser acompanhada, enfim, não vou questionar aqui o que é certo e o que é errado. Para esse lance de educação, eu nem sei muito bem o que é melhor, eu acho que, na verdade, cada um se adapta melhor a um formato. Mas é isso. O mercado vai ser diferente. E os líderes desse mercado vão ser diferentes. Na minha opinião, os líderes que passaram durante a pandemia na posição de liderança, eles vão ser muito melhores do que eles eram antes. Os que já tinham avançado e já trabalhavam esse lado mais humano, esse lado da comunicação clara, transparente, da parceria, da colaboração, nossa, ele pôde praticar muito constantemente isso, e certamente ele sai do outro lado um excelente líder, né? Um dos melhores líderes. Aquele líder que não enxergava nessas qualidades um caminho para melhorar a sua liderança, para se desenvolver como profissional, ele foi obrigado a se enquadrar nesse formato simplesmente porque não tinha outro. Ele não tinha opção. Ele não podia escolher. Ele tinha que trabalhar naquele formato. E é um formato onde é preciso de empatia. Porque o seu colaborador está trabalhando em casa. Porque por mais que ele tenha escolhido um canto seguro, né, que seja tranquilo, ele está em casa. A mãe vai chamar, o pai, a criança, enfim. Então, assim, na minha opinião, os líderes pós-pandemia serão líderes muito melhores. E vocês? O que vocês acham? Eu vou ficando por aqui. Gostei muito dessa conversa. Espero que vocês tenham gostado também e reflitam sobre o que eu falei com vocês agora. Fiquem com Deus e até a minha próxima aula. Um beijo!